Aí, brother, estamos juntos novamente com mais um Jornalista com Gabay. Hoje, gostaria de propor uma reflexão para que nós paremos para pensar o que está acontecendo de real no Palmeiras. A gente não sabe, eles nunca vão falar, essa patética nunca vai falar. Mas existe uma reflexão que eu queria colocar para a gente pensar junto e eu gostaria da opinião de vocês depois. Eu tenho duas notícias que são escândalos, que será no final. Vamos lá. Eu tenho escutado muito youtuberzinho, muita imprensa, muita torcida, muitos comentários, pessoas palmeirenses e não palmeirenses, que falam que o Abel tem responsabilidade sobre tudo que está acontecendo no Palmeiras, isso e aquilo, que o time não joga bem, que... Verdade. Verdade até a página 2. Por quê? Que querem a saída do Abel, perfeito. Lembra que eu sempre falo para vocês, destruir é muito fácil, você destrói em 1 segundo. Constrói, dê sugestão, porque é muito fácil destruir. Fora Abel, BBB. Me fala quem você colocaria no lugar com essa patética, essa pífia. Ok, saiu. Então começa a pensar, essa não é a reflexão. O que o Abel tem é justamente sobre o Abel e sobre o que está caindo sobre ele. Primeiro, rapaziada, eu acho que todo mundo tem que saber, não é que tem que saber, procurar entender quais são as responsabilidades de cada um. Não sei se vocês concordam. Porque daqui a pouco vocês vão falar que o Palmeiras não está contratando seja quem for, porque o Abel, ele põe a caneta, mas ele quer pôr dinheiro, não quer, ele assina um cheque. Ele não assina um cheque. Quando você tem uma diretoria, uma presidente ou um presidente competente, com voz, é ele que contrata. Ele não contrata, primeiro não se contrata jogador para técnico. Amanhã o técnico não tá. O Abel é exceção. Os técnicos do Brasil não duram 6 meses. 6 meses é muito, o cara que durar comemora. Então, se contrata pro clube. Porque quando você faz um contrato de 2, 3, 4 e 5 anos, é muito difícil um técnico ficar. Vide Abel Ferreira, vide Vojvoda. Me fala outro. Ou o Renato Gaúcho antes. Ponto. Entre centenas, dezenas. Então, pela estatística, é ponto bosta que acontece isso. Legal. E aí todo mundo põe a responsabilidade no Abel. Verdade. O Palmeiras não está jogando bem? Não está jogando bem. Era para o time jogar melhor? Era para o time jogar melhor. Vamos dividir responsabilidades. Você tem presidente, diretor, vice-presidente, conselheiros, departamento de futebol geral também, e departamento de marketing, departamento jurídico. Tanto que o Palmeiras teve que recorrer a um cara do jurídico, o Holanda, para fazer as contratações de Felipe Anderson, aqui e ali. Por quê? Porque eles são incompetentes. E agora vocês notaram que ele sumiu? Por que ele sumiu, vocês acham? Não é informação, é achismo. Porque ele estava aparecendo já nos holofotes e estava ofuscando essa presidente pífia, patética, incompetente, 500 degraus abaixo do medíocre, que só faz merda no Palmeiras, que destruiu o Palmeiras. E continua vocês, não todos, por favor, e continua os youtuberzinhos, a imprensa pífia, nojenta, patética, 500 degraus, incompetente, como o presidente e os seus comandados, sem criatividade nenhuma, sem iniciativa, inoperantes, inativos, postes, cones, que tem mais no Palmeiras. Ok? Vamos continuar com o papo do Abel. E aí colocam tudo sobre o Abel. Você que está aí do outro lado, independentemente de você ser dono de empresa, empresário, autônomo, você ser funcionário, você já passou. Eu já passei. Eu estou falando porque eu já passei. Vocês já passaram situações que você está numa empresa, independente o cargo, a posição, e você não tem motivação nenhuma, você não ser motivado? Que conforme vêm as coisas, em vez de motivarem o funcionário, o empresário, isso e aquilo, só destroem. Vocês já passaram por isso? Como que vocês se sentiram? E se depois de tudo isso, chegassem para você que passou por tudo isso e falaram, você é um irresponsável. Não estou dizendo que você é obrigado quando acontece isso, não é?
não é não ser profissional. Você tem que montar um relatório, você vai fazer de propósito tudo errado. Não, você vai fazer, mas a tua motivação, o teu tesão para fazer vai ser diferente. Muito diferente. Você não vai ter. Você faz porque é o teu trabalho, porque você precisa ganhar. O empresário faz independente do tipo de funcionário que ele tem, porque ele tem que pagar salários. Esses salários sustentam famílias. Então, existem vários, né, fatores. E aí vem a reflexão. Vocês que falam tanto do Abel, vocês já sabem da capacidade do Abel. Vocês não têm, ninguém tem que contestar a capacidade do Abel. Por quê? O Abel, eu não acredito particularmente em sorte. Ah, ele teve sorte. Não, o Abel trabalhou. Muito. Eu acredito no trabalho. Que ele tem responsabilidade também por o que está acontecendo? Óbvio que tem. Agora, entre isso e ele ser o cara que vai para a cruz, eu não coloco ele na cruz. Eu não crucifico ele. Eu não crucifico. Ele tem responsabilidade quando o Hulk, quando sai quando ele segura Marcos Rocha, Gustavo Gomes, quando ele segura Veiga, quando ele não põe o Estevão para jogar livre no campo, que eu falo há quanto tempo, vocês me acompanham, antes do João Paulo, que sabe tudo, um gigante, o cara é um monstro, sabe? Eu falo do Estevão no meio, craque ou caras que despontam com essa capacidade tem que jogar livre. Quanto tempo? Responsabilidade de Abel Ferreira. Quando ele fala, eu sou europeu, já cansou de falar. O europeu tem coisas boas e coisas ruins como todo lugar do mundo, no seu trabalho. Ele, por ser europeu, é um cara assim. Ele não é assim, sempre falei assim, e não vê dois palmos, que ele não consegue mexer as peças, ok? E tem que ser do jeito, a tática, a física e a técnica ele esquece. Ele cerceia alguns jogadores que têm toda a capacidade, como o Maurício, que agora se machucou. Eu quero ver como ele vai fazer. Agora o Veiga não sai definitivamente do time. Agora, vamos continuar. Quando o Hulk... Vocês imaginaram, o Hulk se ofereceu para o Palmeiras, o Paulinho teve a chance de vir de graça. O Dybala tá aí. Aí você tem, vamos falar da motivação, você tem um comando que você olha para lá e não te apresenta absolutamente nada de soluções. Não é só contratações. É quando tem que pôr a cara, não põe. Porque você recebe, é você que tem que segurar tudo. Imprensa, pressão, youtuberzinho, toda essa podridão que é o futebol e a gente sabe que é. Você tem uma presidente inativa, inoperante, patética, pífia, que não tem criatividade, não sabe negociar 3 quilos de tomate na feira. Um poste e o Cone, que é um diretor de futebol, que sinceramente, eu não sei o que esse cara faz além de dar tapinha na cola. Me conta o seu problema. Ele é psicólogo, então põe ele como psicólogo. Que esse Buozzi, olha o lixo que é essa administração. Cada função. Um departamento de marketing num clube como o Palmeiras não apresenta soluções. Um conselho vitalício de merda. Parasitas. Só fazem merda. Só querem status. Querem ir em jogo do Palmeiras. Quando o Palmeiras viaja, vem aqui o vice-presidente, vai viajar junto. O comando, não existe comando. Leila Pereira, eu vou falar uma coisa pra você. Você, perto você não cabe na 10ª frase depois de Paulo Nobre. Você, Leila Pereira, você é tão pífia, você é tão patética. Tudo que eu falo de todos é profissional, pessoal. Você, profissionalmente, é 3 zeros depois da vírgula negativo. Você quer que eu te explique o que é isso? Eu acho que não sei, né? Bom, então, o Abel tem que segurar tudo. Ele não tem reforços, ele não tem soluções. E vem a patética falar merda, mentiras, porque é mentirosa. Ela conseguiu, eu tenho as declarações. Tá aqui, tá gravado.
Eu tenho palavra, eu cumpro. Você não cumpre desde o primeiro dia de mandato há 3 anos e pouco atrás. Quando você falou da torcida, eu vou estar do lado da torcida. Você não tá porra, você não é nem palmeirense. Levanta a porra da tua bunda e some do Palmeiras. E aí vem a reflexão. Vocês, com um comando como esse, que comando? Um descomando, um desacaso, é uma vergonha, é um lixo isso. Qual motivação vocês vão trabalhar? Então, eu entendo o Abel, ele é ser humano como você, como eu, como todos. Ele já mostrou capacidade, e não tem um que não possa falar, um. O cara que falar que ele não tem capacidade é um idiota. Não é porque eu estou certo. Ele não ganhou 10 títulos à toa no Palmeiras. Segundos lugares que ele ou vice-campeonato, ele não ganhou à toa. Teve trabalho. Ele tem as teimosias dele, você tem as tuas, eu tenho as minhas. E quem não admite isso é porque é patético, é pífio, é 500 degraus abaixo do medíocre, é interesseiro, é parcial. Óbvio que tem a sua parcela que não é. Tem as suas exceções, para mim mínimas. Mas tem, é óbvio. E tudo que eu falo é profissionalmente. Eu não conheço, não quero. Leila Pereira e sua. Você acha? Eu não quero conhecer. Eu queria sentar com ela, sinceramente. Só que eu nunca vou ter essa chance porque ela vai. Eu já falei para você. Eu queria ter 30 minutos sentado com ela e fazer as perguntas com todo respeito, que eu gostaria de fazer. Que eu gostaria. E olha que eu não estudei para jornalismo, tá? Que eu gostaria. Na primeira pergunta, ela já ia estar torta, ela ia estar bambaleando, que nem o boxe, eu já falei isso pra vocês. Aquele que toma um soco na cara, no queixo, o lutador, o boxeador, e ele fica tonto. Ela, na minha primeira pergunta, sem violência, com educação, primeira pergunta, ela já ia estar tonta. Imagina depois de 20 perguntas. Ela ia pedir para levantar e ir embora. Esse é o Palmeiras. Pensem no que eu falei, por favor. Antes de colocar o Abel na cruz. Erra, tem responsabilidade, sim. O que o Marcos... esse Flaco Lopes ainda... Ele é eu entendo que ele tinha que motivar. Já viu que em 3 anos não dá. Esse Marcos Rocha tá fazendo hora extra há anos no Palmeiras. Duas notícias. Veio do UOL uma, mas não é do UOL. São alguns comentários que eu montei uma opinião. A seleção sub-20 campeã é a vergonha da Conmebol. É verdade. Primeiro, Ramon, vamos lá. Presidente do Brasil, sempre falo que é um presidiário, um condenado, que preside um país de 250 milhões, foi eleito pelo voto, que é verdade ou que é mentira, eu não sei se tem fraude, não posso acusar. Mas que a maioria, infelizmente, é um povo, nós somos um povo de ignorantes, de sem educação, de sem cultura, e o povo elege um cara que tem o privilégio, que tem o orgulho de falar que nunca leu o livro. Esse é o presidente. E aí você vai refletindo. Presidente da CBF, chegamos aonde eu queria. Seleção brasileira estreou no Sub-20 perdendo de 6-0 para a Argentina. E foi aos trancos e barrancos. Ah, mas Ronaldo, é a regra. É a regra. Tudo bem. Mas essa é a Conmebol. Empatou, ganhou de 1-0, isso e aquilo. E para finalizar, de novo, que nem o escândalo de 78, quando a Argentina entrou para os mais velhos, contra o Peru, aquele jogo do 6-0, eles não fizeram o jogo no mesmo horário, porque a Argentina, quando entrou depois, já sabia de quanto precisava ganhar. Aconteceu exatamente isso. Agora, o Brasil jogou, ganhou de 3-0 do Chile, e a Argentina jogou depois sabendo de quanto precisava ganhar. O que eu quero dizer? Essas tramóias, esse lixo que é o futebol, principalmente na América do Sul, Brasil e América do Sul. Junta presidente de CPF, que é um cara que
Ele na fila do pão. Bom, eu não posso falar o que eu penso. Aí você põe CBF e você põe Conmebol. Para vocês verem o nível do futebol como está sendo organizado. E para finalizar, Brasil novamente. Brasil novamente. Aí entra um jogador que é um monstro de um cara que para mim tinha que pegar prisão perpétua. E justiça, que é o reflexo de um presidente presidiário condenado, que todo mundo sabe, não pode falar como saiu da cadeia. O maior escândalo de corrupção da história da humanidade está na mão dele também. Ou seja, foi na gestão dele. Enfim. UOL. Créditos. STJ marca para março julgamento de recurso que pode levar Robinho ao semiaberto. Está aqui. UOL. Só um comentário. Esse cara, para mim, tinha que pegar prisão perpétua. Já não extraditaram ele porque tem aquelas leis de países. O cara é condenado. Não é que eu estou acusando. Ele foi acusado e condenado pela justiça italiana. E aqui fizeram uma meia boca. A gente sabe o que pode estar rolando. Então, vamos lá. Isso não deveria nem existir. A possibilidade de julgamento de recurso. Aceitarem um recurso. Rapaziada, o recado que é dado aqui no Brasil, como na Espanha com Daniel Alves, você paga. Lá na Espanha ele pagou 1 milhão, você responde. Você vai responder. Eu quero ver quanto que... as negociações da Espanha. Como devem ser as negociações aqui? Para existir isso. Isso não caberia. Nada. Está condenado. Outra. Aqui no Brasil, se bobear, ele estava condenado a 9 anos. Meio se comportar bem. Se ele não estuprar ninguém em 4 anos, significa, leia-se, aqui no Brasil você estupra, se você for preso, se tem grana é uma coisa, se não tem grana está fudido. Se tem grana, vai jogar bola na prisão, ele deve ser o ídolo da prisão, lá faz gol. Infelizmente, um país, para mim, na minha opinião, o Brasil, o país mais bonito do mundo. O que eu quero dizer com mais bonito? Podia explorar a beleza natural, o maior país em turismo e a melhor terra do mundo. Mas, como diz o ditado, Deus deu para o Brasil a melhor terra, o país mais bonito, mas, preciso completar, eita. Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, ótimo dia a todos. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho, dá uma força pro canal. Valeu? Eu agradeço a vocês, um ótimo dia.